começou numa mesa parecida com essa, né? E é daqui, da terra, do vinhedo, que desde o início e continua nascendo tudo, né? Do primeiro vinho até safra após safra, vem da terra, vem do solo, vem da planta, e não tem outro segredo, outro modo de fazer o nosso trabalho se não for dessa maneira. Cuidando de todos os detalhes, né? Desde a escolha desse local aqui, que foi um local que nos foi praticamente revelado, né? Muito próximos de onde crescemos na infância, mas que há muitos anos nós não dávamos muita notoriedade a ele, né? E quando esse sonho do grande vinho foi despertado no seio da família, né, se destacou essa área em função do privilégio que ela tem em ser encravada aqui em uma das colinas mais elevadas do Vale dos Vinhedos, né, com insolação, ventilação, um solo drenado, um solo de baixo teor de matéria orgânica, onde todos esses aspectos, todos esses elementos, eles convergem para o objetivo final, né, que é a elaboração de grandes vinhos, né, através da produção de uvas com baixa produção por planta, baixo rendimento, alta concentração. E esse é o DNA aí do nosso Quorum, né, que nasceu aqui e continua sendo um vinho aí consolidado hoje já internacionalmente. E que ano após ano, como o Giovanni comentou, né, buscamos superar resultados, né, superar o que a gente já atingiu em termos de qualidade, mas com um trabalho muito fiel às nossas origens, né? Nunca deixando de lado aquilo que nos motivou desde o primeiro ano, desde o primeiro passo, né? Que foi sonhado aqui, que é realmente elaborar vinho que traduza o terroir autêntico, né? Que traduza toda a expressão pura que a uva tem como seu potencial aqui. E lembrando, né, que daqui nasceu todo o diferencial que a gente foi construindo e melhorando ao longo do tempo, que é das parcelas, né? Aqui a gente tem nesse vinhedo as 6 parcelas para elaborar o cloro, e que daqui a gente replicou toda essa técnica, todo esse conhecimento lá para Encruzilhada do Sul também, nos vinhedos, para ter a extração, né, da melhor uva, do melhor local, do que a terra daquele local pode oferecer de melhor para aquele objetivo que a gente constitui no momento do plantio do vinhedo, no momento que a gente sonha o vinho aí antes de plantar o vinhedo, né? Então isso os nossos vinhos ali, que eles carregam sempre o mesmo DNA, sempre a mesma tipologia, sempre a mesma identidade daquele terreno, por vir sempre do mesmo local, acaba dando muita segurança para quem consome o vinho, para quem acredita no nosso projeto, porque ele carrega sempre aquela identidade, e vai carregar ano após ano, cada vez melhor, né? Cada vez mais afinado, justamente por ele nascer sempre do mesmo local. E isso me faz recordar aquela frase clássica do pai, que tantas vezes a gente ouviu, justamente em momentos assim, na mesa, na simplicidade, dizendo: eu quero vinho puro, eu quero vinho de verdade, né? Porque foi dali, nesse desejo, nessa paixão, né, do pai, de produzir as melhores uvas, de ver o sonho dele realizado, né, no seu próprio vinho, que nem ele imaginava que carregaria o próprio nome dele, né, o peso da marca, mas de conseguir traduzir toda a essência, a identidade, a alma, que é essa junção, né, que se fala tanto em terroir, mas que tu estava falando, Giovanni, do solo, né, do material geoclimático, que é a natureza, que ela é única, ela não é uma ciência exata, né, cada ano é um ano, do cuidado, do zelo, da entrega, que só as mãos calejadas, né, de vocês, inclusive as tuas, do pai, de quem coloca, né, as mãos no dia a dia, isso, do time todo que está ali na frente, para entender a profundidade, né, que o simbolismo que significa, porque não é só a questão da excelência técnica, que ela vem como consequência, é aquilo que a gente
lá atrás falava, né, elaborar o melhor é o fundamento, é a nossa base. A gente precisa focar no extraordinário, né? Isso aí, a gente só consegue atingir esse objetivo colocando de fato a mão, não ficando só na teoria, não ficando só no escritório, não ficando só no sonho, né? Mas botando em prática e fazendo as intervenções no momento certo, fazendo o trabalho que tem que ser feito, né? De manejo, desde o plantio, o manejo e principalmente a colheita no momento ideal. E tudo isso em sintonia para o objetivo final, né? E toda essa sintonia, essa sinergia para acontecer tudo no momento certo, que é o desafio, e que isso só acontece realmente se envolvendo e participando, né, de tudo para tomar a decisão no momento ideal para cada objetivo que a gente busca. E aí todo esse contexto, né, que estamos falando aqui foi de forma conjunta, né, unificada, foi o que gerou o que hoje chamamos e de forma já mais difundida e reconhecida no mercado, até nacional e internacional, né, como filosofia purista, né, da Lídio Carraro, que é esse contexto de elaborar o vinho, né, de criar o vinho, buscando esse respeito de todo o contexto natural, né, da mínima intervenção em todos os processos, desde a viticultura até a transformação dessa uva em vinho. Mas mais importante do que tudo isso, né, porque a filosofia purista, ela foi um nome que nós encontramos para traduzir o que de fato é autêntico e genuíno, que é realizado de uma forma espontânea, porque é inevitável, né, que quando a gente trabalha com humildade, quando a gente trabalha aplicando princípios e valores os quais nós acreditamos profundamente, o resultado ele é um produto final, um vinho que vai transmitir uma identidade própria. Então isso é o inevitável, né? Nós não podemos plantar uma uva e colher laranja, né? Então toda essa preocupação de selecionar um material genético, de escolher um terreno com vocação, com potencial elevado técnico, para elevar o resultado final como experiência do nosso cliente, em todas as etapas da elaboração dos vinhos da Lídio Carraro, eles estão vivos, presentes, porque são esses detalhes mínimos somados que fazem toda a diferença e nos entregam um contexto elevado de resultado final, né? Então, enfim, como eu comentei, né, filosofia purista é uma expressão que traduz tudo isso. Mas, de fato, o que faz toda a diferença é a seriedade, é a autenticidade, né, e os princípios e valores que guiam todo esse trabalho, né, do dia a dia, não só meu, do Giovanni, da Patrícia, ou das nossas pessoas, membros da família, mas de toda a equipe envolvida, né, em todas as etapas, desde o campo, a elaboração na vinícola, processos, né, de armazenamento, de rotulagem, de logística, enfim, é uma cadeia toda até chegar na taça do nosso cliente lá no final. Nós temos essa preocupação, né, de que o trabalho chegue de forma íntegra até o final, para ele realmente cumprir a missão dele, né, que é revelar essa expressão autêntica e tantos valores, né, que estão engarrafados: história, cultura, anseios, o amor pela viticultura, pela enologia, pelo legado de família, né, que a gente aprendeu através da nossa cultura da imigração italiana, né, valorizar os laços de família, a seriedade, a honra do nome, né? Então tudo isso a gente tenta traduzir em forma de vinho através de todos esses detalhes. Engarrafar e compartilhar, né? Então, um brinde, inclusive, brinde a tudo isso. a essa jornada. Inclusive, ela vai muito além do vinho, né? Por isso que vocês lembram quando a gente debatia como que a gente ia chamar, se era método, o que era, e aí a gente chegou na palavra filosofia, que é muito mais do que um conceito, né? Porque ela traduz uma forma de ver o mundo. Não é uma tese matemática, uma teoria de uma fórmula, é um estilo de vida, é um modo de, uma cultura, é um modo de fazer, é um modo de fazer, de viver, de interpretar, enfim, de enxergar as coisas e transformá-las em algo
que a gente acredita que vai traduzir toda essa verdade. E a coerência e a consistência ao longo dos anos, eu acho que nos trouxe até aqui, né? E é muito... Esse é um momento para nós também muito simbólico, porque geralmente assim, vai chegando o final do ano, né? A gente está aqui se aproximando do Natal. Geralmente se comemora final de ciclo, né? Mas essa estação, inclusive que a gente está ainda na primavera, daqui a pouco vem o verão, ela aponta para um renascimento, né? Essa mensagem de esperança, de novidade de vida. E esse ano é um ano muito especial para nós, né? Porque nesse final de ano, na verdade, a gente está renascendo, né? Olhando já para aquilo que vem nessa próxima temporada. Inclusive, vai ser um ano muito especial porque coroa, né, os 25 anos da fundação da vinícola. Nem parece, quando a gente pensa nisso, olhar para trás. Agora já vem os cabelos brancos, né? Os 9 netos ali do pai e da mãe. Parece que foi num piscar de olhos, tanta coisa aconteceu. A gente passa como um filme, né? É muita coisa. E a gente tem no coração assim que estamos entrando numa nova estação, numa nova temporada, como se fosse um novo capítulo da nossa história e com certamente uma maior maturidade, né, pelos anos ali trilhados, conservando os valores, humildade, né, sempre eu acho que assim como o vinho, ele nos ensina que quanto mais a gente busca aprender, é um universo tão vasto, com tanta complexidade que a gente vê o quanto a gente não sabe, o quanto a gente tem que aprender, quanto é desafiador, né? E isso motiva. E inclusive, esse momento da nossa história, ele é de alguma forma, né? Eu vejo como uma linha de corte no sentido assim de assumir hoje o peso da assinatura e do legado da marca, né? Desses anos, dessa jornada trilhada. Nós teremos novidades, né? Que vão começar a nascer agora, no final desse ano. Exatamente. E para o mercado. Eu sempre penso assim que quando, de acordo com as fases da nossa vida, das nossas estações, né, de vida, tem coisas que já não cabem mais, porque a gente vai mudando, a gente vai amadurecendo, a gente vai aperfeiçoando, assim como uma vestimenta, assim como hábitos, né? Às vezes até a nossa fala muda, amadurece, né? A gente se olha há 10 anos atrás, 5 anos atrás, a gente não é mais a mesma pessoa. E eu acho que esse momento da marca e a gente estar dando esse passo de traduzir numa roupagem nova, que na verdade, assim, se a gente for ver realmente, esse novo aponta a um resgate à essência daquilo que a gente sempre teve, que é o DNA da marca, né? Digamos assim, os valores mais sólidos da marca, mas eu acredito que esse é um momento onde a gente está traduzindo sempre foi lindo, eu sempre achei lindo, claro, a gente é suspeito de falar, né, a questão do aspecto visual da marca e tudo, a gente sempre colocou muita arte, muita autoralidade, mas eu acredito que ao longo dos anos o vinho foi ganhando uma consistência, uma qualidade, uma diferenciação cada vez maior, né, e o reconhecimento também do mercado. E chegou a hora, né? Estava chegando a hora de acompanhar, né? Uma roupagem, um rótulo que traduzisse esse nível, né? Artístico, no detalhe, para poder traduzir tudo isso que a gente tem construído. Maior precisão, né? Maior representatividade daquilo que tem dentro da garrafa, né? Então, que é algo de alto valor, né? Algo de alto valor qualitativo, de nível técnico. Hoje a gente pode ter certeza absoluta e segurança em apresentar os vinhos em qualquer local do mundo, para qualquer nível de consumidor do mundo. Então isso nos orgulha muito, porque uma coisa é nós mesmos acreditarmos nisso, né? E outra é nós temos o reconhecimento, o feedback do nosso cliente apreciador, do nosso parceiro revendedor,
né, dos players do mercado em geral e da crítica nacional e internacional, né? Então, tendo esse aval, digamos, né, do reconhecimento, é o que nos permite entendermos, né, e reafirmarmos cada vez mais que nós estamos num caminho certo, né, que nós realmente construímos uma identidade de produto, e é essa identidade que agora também o design, né, externo da garrafa tenta traduzir, né, com pontos de maior sobriedade, requinte, né, elegância, finesse, enfim. Cada linha assume o seu estilo, digamos assim, né? E alguns dos vinhos, inclusive, incorporam no design, né, em elementos do design do seu novo visual, pontos que traduzem também diferenciais técnicos, né? Que a gente percebeu ao longo do tempo que era necessário muita explicação, porque nosso trabalho ele é meticuloso e muito detalhado, né? Com muitos detalhes técnicos, às vezes difíceis até de serem explicados. Então, de alguma forma gráfica, nesse momento, nós estamos tentando expressar os mais importantes, né? Os pilares, digamos assim, que fazem uma grande diferença, né? Claro que tem inúmeros outros diferenciais também, mas o que traduz, né, essa técnica de uma vitivinicultura de alta precisão, como o Giovanni comentou antes, né, de cada parcela do vinhedo originar, ela ser manejada, ela ser selecionada lá nos micro terroirs, né, nas micro parcelas, para um destino sempre correspondente a determinado vinho com determinado estilo, né, de uma das determinadas linhas do nosso portfólio. Então isso cria uma continuidade, né, de identidade e uma ligação íntima daquele rótulo com aquele contexto. É isso que a gente tentou também, em alguns casos, traduzir, né, no novo visual dos vinhos aí que ao longo desse final de ano e 2026 chegarão ao nosso consumidor. E a gente consegue ter também essa firmeza, né, de colocar, de dialogar um pouco mais sobre os vinhos, porque ao longo desses 25, quase agora, 25 safras aí que a gente vai fazer, a gente acaba ganhando propriedade para falar melhor, para executar o trabalho, né? De uma forma cada vez mais consistente e levando cada vez mais a sério o que a gente se propôs a fazer. Então a gente sempre se propõe ir para frente, nunca para trás, né? E isso é em tudo, é no conhecimento, é na técnica, é na qualidade do vinho, né? Perceptível para o consumidor, não só na teoria. Então isso que a gente vem ganhando com os cabelos brancos ou sem cabelos, né? Ao longo do tempo, faz com que a gente tenha mais segurança de tomar as decisões corretas no momento certo. E isso é percebido também nos vinhos, né? E agora, não só a partir desse ano, mas nos últimos anos, a gente vem notando que essa consistência, a gente mostra isso na taça. Então não é um discurso, mas é uma prática, né, que a gente trabalha. A gente consegue perceber isso na taça, que é o mais importante, que é onde a gente vai conseguir traduzir tudo isso que a gente está falando. Quando as pessoas sentem o que é consumir um vinho que fala a verdade, que traduz o que é de fato o terroir. Não, a gente quer falar de marketing, né? Que a gente quer expor no rótulo a melhor visual possível, porque é uma forma da gente comunicar, mas a forma melhor que a gente tem de comunicar realmente é abrir a garrafa, colocar na taça e beber. Porque é ali que vai conseguir diferenciar o que é verdade e o que não é verdade no mundo do vinho. Causar a percepção correta, verdadeira, né? E principalmente hoje, né? No contexto onde a gente vive, de todos os segmentos e marcas, eu acho que a verdade, ela se tornou um tesouro, né, a ser descoberto, inclusive, porque a gente tanta coisa, às vezes, né? Não só a verdade se tornou um tesouro, mas o que carrega o vinho, o que carrega o nosso vinho, que é a cultura, que é o que a gente foi construindo de berço, que a nossa família, o pai e a mãe, né,
nos proporcionou, dos valores, né? E isso a gente busca traduzir também no produto e também nos momentos que a gente pode dividir isso com as pessoas. Eu acho que a verdade, junto com todo esse trabalho de valores e do que a gente prega, é o que faz a diferença no resultado final. Porque ele gera um produto final com identidade e isso é visto como algo autêntico, né? Essa é a autenticidade que a gente fala muitas vezes, né? A expressão autêntico, o que seria a expressão autêntico? Não é que somente o nosso vinho é autêntico, mas o nosso vinho, ele é autêntico por isso, né? Porque a gente respeita essas peculiaridades naturais do contexto onde nós estamos inseridos, na nossa cultura, dos nossos princípios, propósitos, né, valores e o que a gente busca traduzir. E isso se revela de forma autêntica no vinho. Dando em todas as etapas o nosso melhor para elaborar o melhor produto, né? A gente pode ser o melhor vinho do mundo, não ser o melhor vinho do mundo, mas pelo que a gente se propõe fazer o melhor em cada momento, de cada variedade, de cada corte, de cada terroir. Ou faz o melhor ou não faz. É isso que a gente se propõe, né? Lembro, né, aquela frase, se é para começar é para fazer o melhor, né, do pai e da mãe lá do início da jornada, né? Mas eu acho que é isso, assim, principalmente porque a verdade, e que eu acho que é um dos, se não o principal, né? Mas é um dos maiores valores nossos, na verdade, a vida. E por isso que a gente, o que a gente costuma falar, a gente vive, né, de fato, que não são apenas grandes vinhos, que é o nosso desejo, a nossa missão, o nosso compromisso de compartilhar com as pessoas, mas é compartilhar essa vida. Né? Algo que hoje está cada vez mais carente, né? Desses valores, essa luz, aquilo que vai fazer de fato diferença na vida das pessoas. Então é todo o símbolo vivo que o nosso vinho carrega, que é uma missão muito maior, que vai além da taça, vai além do vinho, tem a ver com relacionamento, tem a ver com honrar e dignificar vidas, construir memórias relevantes, né? E transcender aquilo que o vinho, né, ele é alimento para a alma, para o corpo, mas especialmente para o espírito, né? Ele liga céus e terra, de coração a coração. Então, e eu acho que esse passo dessa temporada, né, com essa roupagem, esses rótulos ainda mais refinados, né, para traduzir tudo isso, eles vão ganhar uma coerência ainda maior entre o que está dentro da garrafa e a mensagem que a gente quer passar, né? Principalmente nessa questão institucional, né? Que não importa o estilo do nosso vinho, que a gente tem hoje, são vinhos todos incríveis, extraordinários, né? Sejam eles numa proposta mais jovial, mais longeva, de um vinho mais envelhecido, de tiragens inéditas, de colecionador, mas todos eles carregam o peso da missão, dos valores, da marca, do compromisso com a excelência da Lídio Carraro. E eu acho que esse é o ponto principal dessa virada de chave, na minha opinião, porque todos eles, as pessoas, elas vão poder, de alguma forma, se sentir parte, né, da Lídio Carraro, tendo um rótulo na mesa. Elas estarão, de alguma forma, não só compactuando, mas sorvendo essa vida, né, em cada taça. Exatamente. E é só percebendo em todos eles, né, esse cuidado que é comum a todos, no caso, né, não é, como colocasse também, né, Patrícia, que não são somente os vinhos de guarda complexos, estruturados, que merecem a nossa maior atenção, né, maior cuidado. Pelo contrário, os nossos maiores desafios são inclusive nos vinhos mais leves, mais jovens, né, porque ali é o grande desafio, né, oferecer um vinho para o dia a dia, para ocasiões mais versáteis, né, onde em tese seria um produto de menor compromisso, mas apresentando ele com o mesmo cuidado, com o mesmo compromisso da excelência na entrega. Né? Tanto quanto um vinho de 20, 30 anos de potencial de guarda, de extrema complexidade, mas por ser um vinho mais fresco, mais leve, mais jovem, ele não
ele não desmerece de cuidado, né? Ele, pelo contrário, a gente trata ele com o máximo zelo possível em todas as etapas, desde a seleção da sanidade, ponto de maturação, seleção das uvas, processamento, né? Para que no final a percepção ela seja entregar alegria, prazer, né? Para que as pessoas desfrutem disso, o melhor, né? E percebam que elas estão realmente, está valendo a pena, né? Valeu a pena comprar um vinho da Lídio Carraro, valeu a pena acreditar na marca, porque a entrega supera o custo, né? Esse é o foco constante, né? E valeu a pena celebrar, né, aquele momento da vida, que é aquela tua frase, seja pequeno momento ou um grandioso momento, merece ser celebrado, merece. né? E como o melhor local para guardar o vinho, que é na nossa memória, né? É um vinho que marca os melhores momentos das nossas vidas. Celebrar esse momento, então. Quero saúde. Fazer um brinde, então, encerrando essa nosso bate-papo de hoje. Não só a saúde, mas celebrar, né, esse novo capítulo que se inicia, onde cada um, não só nós, mas quem vai ouvir esse material, faz parte, está convidado a trilhar junto conosco essa jornada. Mais um brinde, então. Bem-vindos à família Lídio Carraro.